Então o primeiro erro que a grande maioria das pessoas cometem é o seguinte: não comece a fazer jejum sem antes limpar a sua alimentação. Esse erro é o pior erro que pode cometer no jejum. Então é o seguinte, muita gente fala assim, muita gente quer fazer jejum, mas antes de você fazer jejum, você tem que se preparar para fazer jejum. Então, se hoje você é uma pessoa que come muito açúcar, muito bolo, muito doce, muito sorvete, uma pessoa que come muito açúcar o tempo todo, muito carboidrato processado, com esse tipo de alimento, o seu corpo ele não sacia o seu corpo, ele não nutre o seu corpo esse tipo de alimento. Então, quando você entra em jejum, você vai sentir náusea, dor de cabeça, fraqueza. Por quê? Não é porque você não consegue fazer jejum, é porque os alimentos que você está comendo não nutrem o seu corpo o suficiente para você entrar em jejum, entende? Então a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa não é fazer jejum. A primeira coisa é você limpar a sua alimentação. Limpar como? Evitar ao máximo esses alimentos processados, muito doce, porque toda vez que você come esses alimentos, o que acontece com você? A tua insulina sobe muito. E toda vez que sobe muito a insulina, ela sobe muito rápido, porque você come muito açúcar, e ela desce muito rápido. E toda vez que ela desce, você sente fome novamente. Então, se você come esses alimentos, você vai sentir fome no jejum. E ninguém quer sentir fome no jejum. Mas não é porque você não consegue fazer jejum de novo, é porque os seus alimentos não permitem que você faça jejum. É tão simples assim. Então, segunda dica, que é um erro grosseiro que as pessoas cometem por aí, segue esses protocolos de jejum da internet. Aí, tio Ed, eu escutei falar no 24, no 16/8, não sei o que, no 12/12. Qual que é o melhor protocolo para começar? Galera, o melhor protocolo para começar é aquele que se encaixa na sua rotina. Os protocolos existem só como métricas, como referências, como parâmetro. Tá? Então o melhor protocolo é aquele que encaixa na sua rotina, porque a tua rotina é diferente da minha rotina. Muitas vezes você trabalha à noite, muitas vezes você trabalha até mais tarde, às vezes chega em casa 10 horas, chega em casa 11 horas, muitas vezes você trabalha de madrugada e dorme durante o dia, muitas vezes você tem que colocar os filhos para a escola logo cedo, não tem tempo. Então o jejum ele tem que se encaixar na sua rotina. Tio Ed, qual que é o melhor protocolo que existe? Não existe o melhor protocolo. O melhor protocolo é aquele que encaixa melhor para você que está aí. Então, por isso que é importante você ser orientado por um profissional, porque ele vai conversar com você, entender a sua rotina, entender os seus hábitos, entender como você vive, e a partir daí a gente coloca o quê? Coloca uma estrutura, a gente organiza um protocolo específico para cada pessoa, entende? Então isso é muito importante que você entenda. E eu vejo aqui muitas vezes, a pessoa nunca fez jejum, de repente está fazendo jejum de 24 horas. Só para vocês terem uma ideia, aqui no meu programa, meus alunos para chegarem em jejum de 24 horas, eu preparo eles durante 6, 7 semanas. Quase 2 meses preparando os meus alunos de forma progressiva, controlando o gerenciamento do estresse deles, melhorando a qualidade do sono, usando várias estratégias para que eles façam jejum prolongados daqui 6, 7 semanas. E você olha na internet, vê lá o bonitinho fazendo um jejum de 24 horas e quer fazer o jejum de 24 horas também. Mas o cara não te explica que não é assim, que você precisa se organizar primeiro. O jejum não é de qualquer jeito. Tentar fazer um jejum prolongado é igual você, que, por exemplo, começar a correr uma maratona. Nunca correu, de repente, quer correr 42 quilômetros. Nunca correu, quer correr 20 quilômetros. Não, você começar devagarinho, de forma progressiva. O jejum é exatamente igual. Você precisa ir avançando de forma progressiva, aumentando as horas de jejum, conforme o seu corpo vai se adaptando. Você faz algumas horas, depois você aumenta, você se adapta àquele protocolo, analisa o seu corpo, vê como é que você estava, aí se você tiver ok, você aumenta mais algumas horas. E de forma progressiva, você vai aumentando as horas do jejum. Entende? Então, o segundo erro, galera, não saia fazendo protocolo de jejum igual um maluco por aí, que vai dar ruim, beleza? Então tente fazer um protocolo mais leve para você. Aqui no meu Instagram tem aqui vários protocolos aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Terceiro,
Outro grande erro é comer pouco na janela de alimentação. Isso é um grande erro também no jejum. Muita gente acha que jejum é passar fome, então quando você faz jejum e você abre a sua janela de alimentação, as pessoas querem comer pouco, porque muitas pessoas estão fazendo jejum para emagrecer e muita gente associa que para emagrecer precisa comer pouco. Esse é um grande erro no jejum. Quando você está na sua janela de alimentação, ou seja, no período que você pode se alimentar, você tem que mandar bala. É prato de pedreiro, comer até ficar saciado. Porque se você comer pouco, você não vai ter a possibilidade de fazer mais horas de jejum. Então é muito importante que você coma o suficiente e alimentos de forma adequada, ou seja, alimentos saudáveis no período que você abre a sua janela de alimentação. E quarto grande erro aqui é quebrar o jejum com carboidratos processados. As piores coisas que pode acontecer é você passar 12, 13, 14, 16 horas em jejum, aí quando a primeira refeição que você vai fazer, você joga lá, sei lá, um suco de caixinha com pão com margarina. O bolacha de manhã, você ficou a noite toda sem comer, de manhã você jogou bolacha, suco de caixinha e um pão com margarina para dentro e você está achando que está abafando. Quando você faz isso, você ficou a noite toda, estava em jejum, a insulina baixa, e você joga muito carboidrato, muito açúcar para dentro do seu corpo. Você acha que o teu corpo vai gostar? Você ficou várias horas em jejum, seu corpo está limpo, seu corpo está foi feito um detox ali dentro, e de repente você joga um veneno, que é o açúcar para dentro. Tudo que ele não quer é açúcar. Então não jogue, a tua primeira refeição nunca é com carboidrato, principalmente pão, bolo, biscoito, doce, sorvete, bala, nada disso. Se você fizer isso, na hora sobe a tua insulina e uma hora depois você vai sentir fome. Então você não vai conseguir fazer jejum. Não é porque você não consegue fazer jejum, porque você está comendo muito mal, só come besteira. E os alimentos que você está comendo não deixam você fazer jejum. Obviamente, porque não nutrem o seu corpo, não saciam a sua fome. Então você precisa comer alimentos mais saudáveis. E o quinto e último erro, também que é grosseiro na tentativa de fazer jejum, que vai te impedir de perder barriga e emagrecer, é a galera não bebe água. Sabe aqueles sintomas que você sente quando você faz jejum, principalmente para quem faz de forma incorreta, de forma errada? Aqueles sintomas, por exemplo, como dor de cabeça, sabe, cãibras, dores de estômago, tontura, náusea, sabe, sinais, sabe, tudo isso são sinais de um corpo desidratado. Sabia disso? Quando você fica desidratado, você sente todos os sintomas. Então, quando você está fazendo jejum, aqui, ó, gente, é água para dentro o tempo todo. Porque quando você faz jejum, você tende a ir mais vezes ao banheiro. Então, se você descuidar um pouquinho, o que acontece? Você fica desidratado. Porque o teu corpo não retém líquido. Então você bebe água e o teu corpo faz aquela limpeza e faz você ir mais vezes fazer xixi. Então você vai mais vezes fazer xixi e você não bebe água, você fica desidratado. Então todos aqueles desconfortos que você sente quando faz jejum de forma errada e ninguém te orienta isso, não é porque você não consegue fazer jejum, porque o seu corpo está desidratado. E como é que resolve isso, tio Ed? Simples, bebendo água, meu filho e minha filha. Bebe mais água que passa essa dor de cabeça, que passa todos esses sintomas aí, beleza?